Olá pessoal, fala galera, estamos de volta aqui com o nosso curso de discipulado inicial. Estamos na lição 2, o Espírito Santo transforma a sua vida, e vamos continuar aqui no ponto 5 de onde paramos, que diz o seguinte: o pecado entristece o Espírito Santo. Não devemos entristecer ou apagar o Espírito de Deus com o pecado em nossa vida. Efésios 4, 30 ao 32 e 1 Tessalonicenses 5, 19. O apóstolo Paulo, ele instrui os irmãos: não apagueis o Espírito, e que nós não devemos entristecer o Espírito Santo com o pecado em nossa vida. Tá? É disso que se trata. Esses dois versículos você pode abrir e ler aí na sua Bíblia. O pecado atrapalha nosso relacionamento com Deus. Olha o que ele diz lá em Isaías 59, no versículo 1 e 2. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então, lembra que nós falamos na primeira lição sobre a questão da natureza pecaminosa. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado atrapalha nosso relacionamento com Deus. Deus perdoa a pessoa que confessa o seu pecado? Essa é uma pergunta para você. É claro que sim, né? A gente já viu essa questão, né? Já falamos bastante a respeito sobre isso, a respeito disso. Mas podemos completar aqui então na apostila: sim, Deus perdoa quem confessa o seu pecado. E vamos ler o Salmo 32, do versículo 1 ao 5. Salmo 32, versículo 1 ao 5. É o que diz aí na sua apostila. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Olha só, irmãos, o pecado consumindo o corpo físico do salmista. Então veja bem que uma pessoa que vive em pecado, ela não tem só problemas de cunho espiritual. Inclusive essa pessoa ela pode ter doenças físicas por causa do pecado. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Agora olha o que ele fala no 5. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Veja bem, olha a liberdade que o salmista alcançou e descobriu o poder que isso tinha quando confessava os pecados. Tiago 5,16 também fala a respeito disso. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Então, muitas vezes nós podemos confessar o nosso pecado a Deus e devemos, mas também devemos praticar a confissão de pecados para os irmãos, para a igreja.
procurando alguém de confiança, é claro, alguém idôneo, alguém cheio do Espírito Santo, para que nós possamos abrir o nosso coração e confessar o nosso pecado para alguém que é semelhante a nós. Jesus, ele deu poder para a igreja perdoar pecados. Você sabia disso? Jesus falou isso para os discípulos. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, seriam perdoados. Aqueles a quem vocês reterem os pecados, seriam retidos. Tá bom? Então, é muito importante confessar os pecados. Não devemos esconder o nosso pecado, mas confessá-los para alcançar 3 pontinhos. Tá aí na sua apostila para você completar. O que nós devemos o que nós vamos alcançar quando confessamos o nosso pecado? Provérbios 28:13, né? Se não me falha a memória, é misericórdia. Não devemos esconder nosso pecado, mas confessá-lo para alcançar misericórdia. Coloque aí na sua apostila. E como nós estamos aqui em Salmos, a gente já vai ali em Provérbios, um pouquinho mais para frente. Vamos confirmar essa resposta aí. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 diz o seguinte: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona. Veja bem, não é só confessar. Alcançará misericórdia, ou recebe misericórdia. Eu vou até grifar esse versículo aqui. Lembra que nós falamos lá sobre o arrependimento? Arrependimento é abandonar o pecado. Jesus, sempre que perdoava alguém, ele dizia: vai e não peques mais. Então não é simplesmente você confessar o seu pecado. Você tem que confessar o pecado e abandonar o pecado, ok? Nós confessamos nossos pecados a Deus para sermos perdoados. 1 João 1:9, já lemos isso. Porém, muitas vezes, para sermos curados do problema, é necessário confessarmos para o nosso líder espiritual para que ele possa nos ajudar, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Tiago 5, do 14 ao 16, e o autor aqui também coloca Hebreus 13:17. Você pode ler depois. Você deve ter uma atitude humilde na presença de Deus, sempre pedindo que Ele purifique o seu coração de todo o pecado. Salmo 139, do 23 ao 24. Seguindo aí, no ponto 6, o Espírito Santo dá o poder necessário para vencer o pecado. Aqui está o grande trunfo da vida de um cristão. É ter o domínio, é ter o triunfo sobre o pecado. Sem o poder do Espírito Santo, ninguém pode ser livre do poder do pecado. Olha como é importante viver debaixo dessa lei do Espírito. Nossa carne é fraca e fazemos coisas erradas sem querer. Ao mesmo tempo, não fazemos coisas boas mesmo querendo. Romanos 7, 18 e 20. Você pode ler depois, mas é provável que seja aquele versículo que Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo, porque a nossa natureza carnal, ela tem uma inclinação para o pecado. Mas como nós falamos, quando Cristo muda a nossa natureza para a natureza do Espírito, nós agora já não temos mais prazer no pecado, nós não temos mais vontade de pecar. A nossa carne, ela nos chama para pecar,
mas a nossa consciência ela não quer ir. O nosso espírito ele está desejando obedecer ao Senhor. Então, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo, mas eu quero. A minha consciência quer. Eu já não vivo mais, depois de conhecer Jesus, eu já não vivo mais querendo pecar. Eu peco sem querer pecar. Outrora, antes de conhecer a Cristo, quando eu era escravo do pecado, eu pecava querendo pecar, com vontade de pecar. Não, eu quero ir nesse pecado aqui, eu amo esse pecado, eu tenho prazer no pecado e eu vou fazer e tal. Agora não, meu irmão, agora aquele que está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós não temos mais esse desejo voluntário de pecar. A pessoa que é controlada pela carne não pode agradar a Deus, né, irmãos? Vamos ver o que diz ali, Romanos 8:8. É o versículo que vai nos dar a chave aí para essa resposta. Romanos 8:8. Por isso aqueles que ainda estão debaixo do domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Uma pessoa que é controlada pelo Espírito de Deus é livre da escravidão do pecado. Romanos 8, versículo 1, né, que nós já lemos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O versículo 2, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. No versículo 9, ainda em Romanos 8, tá? Tudo isso em Romanos 8. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Já lemos esse versículo também, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. E no versículo 11, diz assim, ó. Vamos ler o 10 também. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Seguindo aí, na vida cristã, dependemos do Espírito Santo para tudo, inclusive para obter vitórias sobre o pecado. Não vencemos o pecado por nossas próprias forças, mas pelo, pelo Espírito. Zacarias 4:6 está escrito aí. Provavelmente é aquele versículo que diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Para não satisfazer os desejos da sua carne, você precisa andar no, andar no Espírito. Já falamos sobre isso também, Gálatas 5:16. Andai no Espírito e jamais, é muito forte essa palavra, satisfareis as concupiscências da carne. Então, irmão, como eu faço para não pecar, Gui? Qual é o segredo para não pecar? Andar no Espírito. Andar no Espírito. Viver uma vida submissa ao Espírito Santo de Deus. Procurar meditar na lei do Senhor dia e noite para que esse Espírito
que nós acabamos de ver aqui, que nos ensina, que nos conduz a toda a verdade, possa conduzir a nossa vida em vitória sobre o pecado. Uma vida controlada pela carne resulta em muito pecado. Isso é claro, né? Gálatas 5, vamos ler aqui. Gálatas 5, do 19 ao 21. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Ele nem quis continuar a lista aqui, porque senão ia dar uma Bíblia inteira só de pecado aqui. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então isso é muito sério. Uma vida controlada pela natureza humana resulta em muito pecado. Quais são os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo? Aí tem os pontinhos aí para você completar. Está escrito em Gálatas 5, 21, do 22 ao 26 é os do Espírito. Mas o Espírito produz este fruto, é um fruto só do Espírito, que é Cristo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, não é que vão crucificar, eles crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Continuando aqui para a gente encerrar essa outra parte da lição. Você deve estar cheio do Espírito Santo em todo momento. Não devemos estar dormindo espiritualmente. A vida é curta e devemos aproveitar todo momento fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. A vontade de Deus é que estejamos cheios do Espírito, né, amados? Efésios 5, 14 ao 18. Vamos ler aí, que é logo à frente de Gálatas, Efésios 5, 14 ao 18. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Ele continua aqui: cantando salmos e hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil perceber quando alguém está cheio do Espírito Santo.
Porque ao invés de se preocupar, sentir medo, reclamar, criticar, etc., ele fala e canta louvores a Deus, né? Os pontinhos aqui. E sempre dá graças a Deus por, 3 pontinhos, por tudo, né? Amando e servindo as pessoas. É isso que está escrito em Efésios 5, do 18 ao 21, que a gente já leu aqui, tá? Terminamos aqui então, vamos ficando por aqui, continuamos na próxima aula. Seja cheio do Espírito Santo, fale, cante hinos espirituais, leia salmos em voz alta. Eu aconselho você, tem um salmo muito legal, tem muitos salmos, né? Mas eu tive uma experiência muito boa poucos dias atrás, lendo, falando alto, o Salmo 119, ali alguns versículos, que é um salmo que fala muito sobre a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, e o salmista fala: como eu amo a tua lei, ela é como mel nos meus lábios. E então eu aconselho você, pegue um salmo, abra, comece a orar, leia em voz alta, cante canções e seja cheio do Espírito Santo. Nos vemos na próxima aula, um beijo para você e até mais.